queridos amigos do GEA. Que felicidade para nós, para nossa família, podermos estar aqui para falar esse oi para vocês, para dizer da nossa saudade de podermos estar juntos. Então, além de mim, o papai e a Neide, a gente tem o Miguel também, que precisava estar como cinegrafista. Mas nós queremos também dizer da nossa alegria de, apesar desse distanciamento que nós estamos tendo que cumprir agora, nós estamos conseguindo nos manter tão conectados, tão unidos uns com os outros, com esse trabalho tão lindo que está sendo desenvolvido pelas redes sociais. Além disso, nós também queremos fazer um convite muito importante. Boa noite. A palestra de hoje será com a nossa querida Preta, com o tema O Dever. É isso, não percam. E a gente gostaria também de lembrá-los, aqueles que puderem, da importância de colocar um copo ou uma jarra com água para fluidificação. Então é isso, o nosso abraço para todo mundo, muitas saudades. Abraço. Abraços. Abraço para todos. Fiquem com Deus, gente. Beijos. Beijo. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em seu manto de luz e paz. Hoje, com muita alegria, estou aqui novamente para realizar mais um estudo do Evangelho. E hoje falaremos sobre o dever. Mas antes de falarmos, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, de Lázaro, Paris, 1863. E depois da leitura, nós faremos algumas considerações para abrangermos mais o estudo da noite. Então, segundo Lázaro, o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa, onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos.
O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laureal da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Então, queridos irmãos, entendemos então aqui que no processo evolutivo do espírito, quando este toma consciência da sua imortalidade, das suas potencialidades e possibilidades, sente em si a vontade de modificar-se, de transformar-se. Encarnando na Terra, encontra as melhores oportunidades de trabalhar para realizar-se nesse ideal. O dever, o substantivo, meus irmãos, não o verbo, constitui-se então um aliado importantíssimo. Segundo o dicionário, dever é o conjunto das obrigações de alguém em absoluto ou em determinada situação. Dever de, obrigação ou preceito de, deveres para com alguém, os serviços ou as provas de respeito e afeição que há obrigação de lhe prestar ou dar. Na vida moderna, esta palavra parece-nos pouco usada, talvez por significar obrigação de ou para com, que fere nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ânsia de liberdade. Todavia, em todo lugar, onde haja pessoas relacionando-se, partilhando de algo em comum ou simplesmente próximas, existem deveres de uns para com os outros. É a conscientização desse dever de e para com que consideramos fundamental para quem está iniciando sua transformação íntima. E a maioria de nós está. Enquanto não conquistarmos o ideal de amar ao próximo como a nós mesmos, o que nos levará a querer e fazer a ele tudo e somente o que queremos para nós, o cumprimento dos deveres é um importante passo para o nosso crescimento espiritual. Na atualidade, em consequência do reconhecimento e aceitação da lei divina de que somos todos iguais nos direitos e que ninguém pode dominar ou subjugar o outro, seja ele homem, grupo ou nação, talvez seja necessário dar ênfase mais acentuada aos direitos de cada um. Devemos, sim, insistir no trabalho de respeito a eles em qualquer lugar, em qualquer situação, seja esse quem for.
Todavia, meus irmãos, parece-nos que, em virtude da dificuldade e da má vontade dos homens na vivência desse respeito e, consequentemente, da necessidade da defesa desses direitos, talvez estejamos nos esquecendo que os direitos estão relacionados com os deveres. E muitas vezes, os que mais gritam pelos seus direitos não cumprem seus deveres ou se esquecem de que estes também existem. A nosso ver, o dever de e o dever para com são também conquistas do homem civilizado. É o reconhecimento de que somos todos iguais perante a lei, assim como o somos perante Deus. Estamos todos envolvidos em um mesmo processo de evolução individual e coletiva. Há várias formas de dever, tão bem descritos por Leon Denis no livro Depois da Morte. O dever para com Deus, na busca do conhecimento de suas leis e no esforço de sua prática. Dever para consigo mesmo, que consiste no respeito a si próprio, em governar-se com sabedoria e em querer sempre o que for útil, bom e belo. Olha o Damar falando. O dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações, das funções exercidas. Os deveres familiares, que quanto maior compreendidos e cumpridos, concorrem para que a família seja de fato um núcleo facilitador do desenvolvimento do amor entre seus membros, irradiando-se para a comunidade. Que coisa linda, né, meus irmãos? Há tantos deveres, nem sempre percebidos, analisados, compreendidos e cumpridos. Porém, quanto mais evolui o homem em inteligência e moralidade, mais vai valorizando os deveres e mais ele os realiza com prazer e desprendimento. Enquanto existir em nós orgulho e egoísmo que nos impedem de amar verdadeiramente, os deveres aceitos e cumpridos auxiliam-nos e quanto no desenvolvimento do amor em nós. O dever nos faz parecer melhores do que somos. Cumprindo nossos deveres, mesmo os que consideramos menos agradáveis ou mais difíceis, aproximamos-nos mais das pessoas, o que nos leva a conhecê-las melhor. E conhecendo-as com suas qualidades e defeitos, percebemos-las iguais a nós, almejando também paz e felicidade. Quantas vezes questionamos-nos através de ações positivas ou negativas de outras pessoas, constatando em nós defeitos ou qualidades até então não percebidas. E nesse exercício, vamos nos conhecendo melhor e com mais facilidade, desenvolvendo as qualidades intelectuais e morais que nos tornarão um dia espíritos sábios e bons. De profunda expressão moral, o dever é no conjunto as leis que têm como regra a moral, a verdade e o bem proceder, que determina a maneira correta de se conduzir nas suas relações com seus semelhantes no mundo inteiro. Por mais humilde e obscura que pareça a vida do ser, o dever ilumina e enobrece o caráter. Ele transmite calma e serenidade interior, conferindo ao espírito, mesmo diante das provações, o mais valioso de todos os bens da terra. A essência de quem segue a moral é a honestidade. Faz o bem pelo bem sentir. Não anda à procura de recompensa. Esquece as ofensas e perdoa seus inimigos. Está sempre protegendo os humildes, tem benevolência para com todos e vê em cada ser um irmão. No esforço do cumprimento dos deveres diversos, vamos desenvolvendo a disciplina,
essa tão falada disciplina, sem a qual nenhuma conquista se faz, visto que ela se relaciona intimamente com a vontade. Ter disciplina, meus irmãos, ser disciplinado implica no uso da vontade de querer conseguir algo. Esforcemo-nos, pois, em cumprir bem todos os nossos deveres, com discernimento, honestidade e disciplina, a fim de que, num dado momento, nos percebamos realizando-os com alegria e prazer. Mais tarde, a autoeducação é lenta, né, meus irmãos? Em novo estágio, eles deixarão de ser deveres para serem ações espontâneas do amor em nós. E vamos encerrar, meus irmãos, esse estudo de hoje com uma frase lindíssima de André Luiz, que diz assim, que quando o homem cumpre seus deveres com alegria, eles se transformam na alegria do homem. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Mestre amigo Jesus, queremos iniciar esta prece agradecendo pelo teu amor incessante que nos envolve no nosso caminhar dessa existência. Te agradecemos também, Jesus, por nos ensinar a reconhecer a misericórdia divina, que como um Pai tão zeloso nos envolve a cada instante de nossas vidas, em mãos invisíveis, mas afetuosas, conduzindo-nos e sustentando-nos, seja nos momentos de alegria, de felicidade, seja nos instantes de maior necessidade e até mesmo de maior desequilíbrio. Como nos ensinaste, Jesus, a buscar este olhar em cada vislumbre, em cada canto, em cada percepção. E assim refletindo, Jesus, nos ensinastes a olhar a vida sob um novo aspecto, percebendo o quanto recebemos e o quanto é necessário para nos tornarmos mais felizes, nos colocarmos neste processo, dando também de nós, fazendo da nossa parte, tanto para nós mesmos, quanto para cada coração que está à nossa volta. E então, mestre amigo, pequeninos que somos, só podemos te pedir uma vez mais o auxílio aos nossos corações. Ajuda-nos, Mestre, a buscar cumprir o nosso verdadeiro dever, o dever moral, de fazermos para conosco aquilo que verdadeiramente nos trará felicidade mais duradoura, pois que embasada nos princípios espirituais que o teu Evangelho de amor nos ensinou. Ajuda-nos também a cumprir o dever universal do amor, buscando fazer ao nosso alcance
o que conseguirmos de melhor, seja no agora, que semeia o amanhã, pois assim certamente, ao teu lado, Mestre Jesus, nos faremos um tantinho mais felizes. Que a tua luz de amor que nos protege, nos envolve, possa, Jesus, envolver a terra inteira. Graças te damos. Que assim seja.